Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Trago para vocês hoje um tema que eu tenho certeza absoluta vocês vão gostar bastante, inclusive porque é muito polêmico. Na verdade, o termo inflação assusta bastante. Nós escutamos isso já há muitos anos, acho que desde que nascemos, independente da idade que você tenha. Ainda me recordo quando eu era jovem, que fazia planejamentos semanais de pagamentos de entradas aos eventos que ia, e esses valores mudavam de semana a semana. Você já ia para esse lugar preocupado que talvez você não pudesse entrar porque ele teria aumentado mais do que você previa. Às vezes você ia a um supermercado, via o preço de determinado produto ou uma loja, e quando você voltava com o dinheiro para poder pagar, você lamentavelmente observava que ele já tinha aumentado de valor e que você não poderia comprá-lo. Impressionante, nós já enfrentamos um período assim. Vocês sabiam disso? Na verdade, a inflação começou a ser domada aqui no Brasil com o Plano Real. Eu tenho convicção disso. Ou seja, o governo Fernando Henrique, que hoje está completamente fora de batalha, por isso eu me permito aqui a oportunidade de falar, ainda que você vá contestar, mas o governo Fernando Henrique de fato controlou a inflação. Foram conquistas muito importantes que acabaram sendo seguidas obrigatoriamente pelos governos, todos os governos que se sucederam, independente de uma ou outra crise que tenha de fato desancorado, isso mesmo, as expectativas de inflação. Inflação é um mal, meus amigos, para a sociedade. Na maior parte das vezes, a inflação denota e pragmatiza perda de renda. A tua renda fica corroída. Esse é o pior imposto que uma sociedade pode pagar. Na verdade, se estabelece, em função de uma inflação descontrolada, se estabelece um ciclo vicioso na economia. Isso mesmo, porque se a tua renda foi corroída, você vai consumir menos. Se você consome menos, o proprietário do estabelecimento onde você consome, naturalmente vai faturar menos. E a partir daí, ele vai começar a vislumbrar a obrigatoriedade de demissão dos seus trabalhadores. Isso significa diminuição de consumo também, porque de fato, se você está desempregado, você acaba por consumir menos. Isso aqui é um ciclo vicioso na economia e é por isso que a inflação precisa sempre ser domada, porque ela é um dragão do mal na maior parte das vezes. Então, por todas as vezes que a oferta diminui e que a demanda, a procura por aquele produto aumenta, o preço vai subir. E aí isso decorre exatamente por várias razões, as quais nós podemos discutir num outro vídeo. Mas, de fato, é sempre muito importante. Você aí que é empresário, você que é estudante, ou você que é chefe de família, você aí que, na verdade, é empregado de uma organização, você precisa sempre estar atento a tudo isso, porque esse termo inflação é realmente muito importante e é preciso que todo governo tome conta disso, para que a inflação realmente não seja um mal ainda maior e ela seja quase que indestrutível, como, por exemplo, eu acredito que esteja sendo lá na Argentina, independente das medidas que no curto prazo vão provocar mais sofrimento na sociedade argentina, mas que, se perdurarem a longuíssimo prazo lá na Argentina, vão controlar de fato a inflação. São medidas corretas, mas que de fato no curto prazo provocam muito mal e a piora dos indicadores socioeconômicos de um país, mas ela precisa ser controlada. Então eu trouxe aqui para vocês mais uma reportagem, mais um artigo do Valor Econômico. Mais uma vez eu vou dizer a vocês, jornal neutro, não ideológico, jornal que é parâmetro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, informativo, que é veículo de informação, transmissão de informação para investidores no mercado interno e mercado externo, porque são análises realmente
técnicas. Há políticas tal como é a pretensão, quero dizer mais uma vez aqui para vocês, minha nesse canal. Não quero lhes orientar a votar em X ou Y, eu quero desmistificar, quero também aprofundar um debate sobre um tema que é muito importante e que faz parte das nossas vidas, porque economistas ou não, nós somos afetados, ou então somos privilegiados pela economia de um país. E o tema de hoje é o seguinte, é uma análise. Batalha do Banco Central pelas expectativas de inflação se desloca para 2025, porque o Banco Central, ainda mais autônomo aqui no Brasil, não com tanta autonomia como no meu entendimento deveria ter, porque eu acho que sim, deveria ter, ou seja, um Banco Central não pode estar à mercê nunca da política de um país. Nunca, porque de fato a inflação ela também pode ser usada na medida em que os gastos de um governo aumente, que provoca inflação depois, pode ser usada sim para fins eleitoreiros. É por isso que o Banco Central, no meu entendimento, precisa ser autônomo, apesar da contrariedade de muitas pessoas, e eu quero aqui respeitar a tua opinião. Então o Banco Central, na verdade, é o xerife de tudo isso, é o Banco Central que toma as medidas, eu diria, mais corretas, nós esperamos, para poder domá-la. Recentemente, inclusive, você tem observado nos jornais uma contrariedade por parte do governo com relação ao calibre das medidas que o Banco Central vem tomando. Nós podemos falar disso ainda nesse vídeo. Então tem aqui, olha, as expectativas para o próximo ano vêm se mantendo praticamente congeladas desde julho do ano passado, apesar de dois fatos que deveriam ter colaborado para a sua queda. É o seguinte, meus amigos, os economistas das organizações, sejam eles economistas formados ou não, mas aqueles que sejam responsáveis pelo planejamento de uma organização, levam em consideração essas projeções. Então, tem uma série de consultores que, na verdade, balizam as tomadas de decisões das grandes organizações e das pequenas também. Eu convivo piamente com a ideia de que se todo microempresário levasse em consideração as projeções econômicas, boa parte da falência desses pequenos negócios acabaria. Não tem nenhuma dúvida que o conhecimento sobre economia deveria permear as decisões de gestão por parte de quem está ali no negócio. Grande parte desses negócios, principalmente os pequenos aqui no Brasil, são, de fato, levados, sob o ponto de vista da gestão, pelo feeling e não em função dessas informações. Então está aqui, ó. Expectativas para o próximo ano vêm se mantendo praticamente congeladas desde julho do ano passado, apesar dos fatos. É o seguinte, o governo agiu no ano passado e a inflação realmente não está diminuindo, está acima da meta, porque o governo tem uma meta de inflação. Eu explico para vocês. Depois de mais uma queda nas projeções de inflação do mercado para esse ano, de 3,8 para 3,76, a batalha do Banco Central, porque realmente é uma batalha, para ancorar as expectativas na meta, ou seja, essas expectativas de redução, se descola para 2025, que já é o alvo principal da política monetária. Ou seja, mesmo com essas perspectivas, na verdade, esse percentual de inflação ainda não está acontecendo e está acima da meta que o governo traçou. Dois conjuntos de indicadores divulgados pelo Banco Central nessa manhã mostram que as expectativas para 2025 seguem estagnadas. A mediana das projeções do Boletim Focus mantém-se em 3,51, acima da meta de 3%. Isso aí realmente é muito perigoso. E eu quero aqui dizer a vocês que as expectativas são levadas em consideração pelas empresas, ou precisam ser levadas. Na medida em que essas expectativas elas não se confirmem, todo o planejamento da organização precisa ser mudado, inclusive o teu planejamento de vida também. Então está aqui, ó, o mapa da distribuição das expectativas com periodicidade mensal mostra que no fim de fevereiro apenas 30% dos analistas esperam que a inflação vai ficar na faixa entre 2,9, 3,46 e 25. No mês anterior, março, esse percentual era de 29,3. Aí, meus amigos,
A reportagem volta a falar em expectativas. Expectativas para 2025 vêm se mantendo praticamente congeladas desde julho do ano passado, apesar de 2 fatos que deveriam ter colaborado para sua queda. Aí você deve estar assim, poxa, esse tema ele rumou para algo, eu diria assim, mais maçante, algo que eu não gosto, porque fala de expectativas, etc., de percentuais. E eu quero te falar uma coisa, não tem uma organização que vá contratar hoje um colaborador que não teste esse mesmo colaborador, claro que dependendo da área, mas na área de gestão, sobre os seus conhecimentos, sobre as suas percepções sobre o que acontece na economia, principalmente diante dessas projeções, porque, como eu falei, as organizações levam em consideração esse percentual de analistas que concordam com determinado percentual e outros que concordam com outro percentual. Isso é levado realmente em consideração. E é preciso ler sobre isso para que você faça parte de um departamento de marketing, para que você faça parte do departamento de planejamento, de logística até, para que você figure ali como elementos que sejam centrais na tua organização. Então, o objetivo aqui é falar sobre a inflação, realmente o pior imposto que a sociedade pode pagar, mas principalmente para poder situar você, empresário, estudante e pessoa física, colaborador de uma empresa que quer ascender nessa organização, que você precisa estar a par disso. Se você quer trabalhar no departamento de planejamento da tua organização, de logística, ou seja, se você quiser crescer dentro da tua empresa, não basta apenas você ser aprovado nas disciplinas da tua faculdade, da pós-graduação. É preciso que você compreenda esses fatos e saiba entender como eles realmente vão impactar na vida da tua organização. Se o gestor não entender que você tem conhecimento substantivo sobre isso, meu amigo, a situação para você na empresa vai ser de estagnação e aí, é claro, essa estagnação vai se converter mais tarde em demissão, porque outras pessoas vão te ultrapassar e você vai ser desnecessário. Então, eles falam aqui das perspectivas de inflação e eu quero chamar a atenção para vocês para esse parágrafo aqui. Outro fato que deveria levar o mercado a rever para baixo as projeções de inflação é que o Banco Central, de forma crescente, vem colocado neste ano o foco na política monetária. Eu vou ler aqui. O mercado pode até achar que no longo prazo será difícil manter a inflação, devido à incerteza sobre o compromisso do governo Lula sobre o ajuste fiscal, ou dúvidas sobre as credenciais de quem vai substituir o atual chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, a partir do ano que vem. Mas a inflação do ano de 25 está sendo combatida desde já e os esforços atuais do BC deveriam influenciar mais as projeções do mercado. É o seguinte, o que é política fiscal? São os gastos do governo. De nada adianta você estabelecer uma política monetária, ou seja, as taxas de juros, para que a inflação se controle, se do outro lado existem gastos que sejam exacerbados. Eu vou te dizer o seguinte, toda vez que o governo aumenta a taxa de juros, e a taxa básica que impacta todas as outras é a Selic, taxa Selic, se o governo aumenta as taxas de juros, realmente vai ficar mais caro para você ir até uma loja de departamentos e comprar sua televisão, porque o crédito vai ser maior. Como eu falei, o governo aumenta a Selic e ela impacta todas as taxas. Quando você ouve falar que o governo aumentou a Selic, você pode ter certeza absoluta que a taxa de crédito que você ia comprar a televisão vai aumentar também. E aí você desiste disso, porque a prestação vai ficar mais cara. Se você desiste disso, o que é que vai acontecer? O volume de negócio na economia vai diminuir, menos emprego também, até que a inflação se adeque à demanda. Essa é uma medida que você vai dizer assim, é tórrida, mas ela é necessária para poder controlar a inflação. Ou seja, o Banco Central também lida com a variável emprego. Aumenta a taxa para desestimular o teu consumo, para que o consumo diminua. E a partir daí, você controle a inflação. Só que tem uma coisa, você não pode manter a taxa de juros muito alta por muito tempo. Porque se isso acontecer, a economia vai estagnar de vez e vai decrescer muito. E você vai piorar todas as outras variáveis, principalmente a renda e o emprego na sociedade.
Então é preciso que o presidente do Banco Central, junto com os seus diretores, seja um maestro e que entendam realmente qual é o momento de novamente baixar as taxas de juros. É disso aí que eles estão falando. E o governo Lula, especialmente o presidente Lula, entende que as taxas do Banco Central, as taxas de juros aqui no país estão muito altas e que dava para diminuí-las. E o Banco Central, em função da sua autonomia, entende exatamente o contrário, ou seja, que as pistas de inflação, elas são as que realmente devem influenciar, impactar a taxa de juros. Então, existe realmente, às vezes, uma dicotomia entre as expectativas do governo e as decisões do Banco Central. Porque quando você ouve diminuição da taxa Selic, ou seja, diminuição das taxas de juros, você pode ter certeza que a taxa de juros que você vai pagar lá na loja de eletrodomésticos vai diminuir também. E quando isso acontece, aí sim você toma a decisão de comprar, porque a prestação já vai caber dentro do teu salário. Então, é tudo uma questão muito orquestrada. É tudo uma questão meticulosa e que envolve política também, porque o mandato do presidente do Banco Central vai acabar e, obviamente, o governo, qualquer governo, independente de ser esse ou outro, o governo vai querer encontrar alguém que presida o Banco Central que seja mais afeito ao desenvolvimento econômico. Não que esse não seja, mas tem uns que são mais conservadores e outros que são mais flexíveis. É como, por exemplo, uma discussão sobre treinadores de futebol. Tem treinadores de futebol que querem um gol, mas eles também não querem tomar gol. E para isso, eles criam um sistema defensivo que realmente seja propício a não tomar gol, às vezes até em detrimento do gol a ser feito. Tem esse debate no futebol, não tem? Tem outros que são mais atirados, tem outros que querem gols a qualquer momento. Então, a mesma meticulosidade tática do futebol, ela também, e aí num nível muito mais importante, porque você não pode considerar a relevância do tema inflação para a economia com a relevância do termo tática para o futebol. São coisas, eu diria assim, que são similares sob o ponto de vista da estratégia, mas claro que a economia tem muito mais importância do que o futebol. Então, a escolha do presidente do Banco Central é muito importante para a sociedade, porque ele não pode ser um conservador a ponto de diminuir a expectativa de crescimento da economia, preocupado que está em não levar gol, ou seja, com uma inflação mais alta, e ele também não pode ser alguém que queira fazer muitos gols, ou seja, que queira que a economia cresça muito aqui no país, sem se preocupar com a inflação. Incrível como esses dois temas, sob o ponto de vista da estratégia, se igualam. A importância, a relevância da meticulosidade é a mesma. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. As dúvidas vocês tiram comigo em lives que eu vou começar a fazer assim que esse canal angarie mais inscritos. Muito obrigado a você. Até amanhã. Nós vamos ter um outro vídeo para falar de economia. Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Propague esse vídeo para os seus amigos, propague esse canal, porque eu tenho certeza que isso aí, independente de flamenguistas, corintianos, vascaínos, é tema de muito interesse e obrigatoriedade na sociedade. Muito obrigado e boa